Aos 100 dias de governo da Aliança Democrática, Rui Calafate faz nesta edição a apreciação aos melhores e piores ministros deste governo de maioria relativa. Já o PS até ganhava as eleições se fossem hoje, mas a liderança de Pedro Nuno Santos começa a gerar desconforto para os lados do Largo do Rato. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 148 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Escreveste sobre os 100 dias de governo no DN esta semana e identificaste aqui um maestro, que é Luís Montenegro. Já quanto aos ministros, há aqui uns melhores e outros piores. Como é que é a tua apreciação? Olha, bom dia, estamos aqui a gravar segunda-feira. É verdade, tive esse convite honroso para escrever e depois até fizeram chamada de capa com isso sobre os 100 dias do governo no Diário de Uhum. Notícias. É uma maneira de apoiar também o Diário de Notícias, que eu estou apoiando todos os jornais e quero que todos se mantenham gostava muito que o DN ultrapassasse às vezes tantas notícias más que acontecem e por isso, dentro das minhas possibilidades com o tempo que eu também tenho e com a relação que também tenho com o Jornal Económico, naturalmente, se puder ajudar, ajudarei naturalmente. Foi muito fácil, eu disse que isto era um governo eu chamei ao artigo habituem-se, porquê? Porque muita gente não dava nada por Luís Montenegro e ao fim e ao cabo ele chegou a primeiro-ministro e tem o seu próprio estilo, que é um estilo que me parece normal, simples, em que evita, de facto, aparece uma das palavras que mais se ouve, até de todos os ministros, é a questão da humildade, para tentar evitar aquela sobranceria do tal habituem-se, Uhum. que mordeu muito reputacionalmente o governo de António Costa na frase que ele disse numa entrevista à Visão. E, portanto, eu julgo que são 100 dias em que se vê que há um governo a trabalhar e há muita gente que critica porque está em campanha eleitoral, até porque quando foi as eleições europeias, mas eu costumo dizer, e toda a gente sabe, é uma máxima da política. Fazer política é estar em campanha todos os dias. Por isso é trabalhar. Quem não está em campanha todos os dias é porque está a trabalhar pouco. Trabalho mais. E, portanto, fora de qualquer elogio total e alguma rendição a este governo, que não, este governo está a começar, eu não tenho qualquer rendição a este governo, salientei foi exatamente aquilo que me parece. Eu citei optei por escolher três ministros Uhum. exatamente não políticos. Foi o Fernando Alexandre e foi a Margarida Blasco, pelo sentido de conseguirem evitar que duas corporações poderosas, professores e polícias, tenham estado na rua e, portanto, tivessem negociado. E depois dei os parabéns a Rita Júdice, mas isso vocês já sabem, já o tinha dito aqui, pela questão da Sim. entrevista que motivou e mostrou que, de facto, Lucília Gago não tem estatura para liderar a Procuradoria-Geral da República e, portanto, salienta esses. Em ponto não disse nenhum ministro político, mas, como é óbvio, todos nós sabemos que ao fim de 100 dias e não dada está feito, mas que, de facto, a decisão de construção do novo aeroporto, que estava protelada há várias décadas, é importante. Agora temos é que avançar, digamos assim, e ver como é que sai o que o ministro anunciou. Depois eu acho que há dois casos negativos e o último que depois dá para fazer passagem para o tema seguinte. Dois temas negativos que são Certo. óbvios. Um é Joaquim Miranda Sarmento, que eu acho que é o pior ministro das Finanças que a direita colocou e a quem deu a pasta todos os últimos governos. Acho que é o pior ministro das Finanças e politicamente bastante fraco e, sobretudo, sem conseguir evoluir na parte política depois de ter sido líder parlamentar. Portanto, acho que é um bico de obra ali. O outro é aquilo que nós temos que dizer assim. Se calhar todos os portugueses têm que quase fazer uma homenagem e um agradecimento a quem aceita ser Ministro da Saúde, porque é muito Sim. difícil ser Ministro da Saúde. Portanto, hoje, qualquer dia, qualquer pessoa que é para convidar para ser Ministro da Saúde é um risco, porque é provavelmente a pasta mais difícil. Mas o que é óbvio é que esta Ministra já entrou a pé juntos várias vezes. Já falou que não, os gestores hospitalares eram maus e tu não podes governar contra os gestores hospitalares Claro. em clivagem. Depois disso não era bem assim e teve que se explicar e como eu já vos expliquei, quando alguém explica declarações que fez no dia anterior é porque É elas porque saíram alguma mal, coisa correu mal. correu mal. E, portanto, depois esta questão do INEM, que em pouco tempo nomeia um presidente do INEM, a seguir já está lá outro, depois lá vem mais um militar, que é para dizer vamos lá pôr a ordem na casa, e vem um militar porque não conseguimos ter ninguém a não ser militares. Isto não dá estabilidade a quem vê a pasta da saúde e, sobretudo, depois de um plano de emergência, e quando nós sabemos que no verão, por causa das férias, é exatamente o ponto.
é no Natal e nas férias, são sempre os pontos altos em termos de crise, em termos de falta de resposta às necessidades das pessoas. Por isso eu julgo que neste momento são os dois ministros mais fracos e os outros estão a trabalhar e ainda não há nada a apontar, salientando só o seguinte, que é importante. Até agora, à exceção de uma senhora que era secretária de Estado e com uma indenização da CP, ainda não houve nenhum caso nem casinho, pelo menos que se visse até agora, vamos aguardar e esperemos que era bom que não houvesse, que é sinal também de transparência e de escolha de ministros que têm pelo menos uma boa relação e uma boa relação com o Estado e sentido de Estado. Entretanto, e no que diz respeito a sondagens, tivemos uma sondagem do DN a mostrar que PS e Aliança Uhum. Democrática continuam muito próximos, uma ligeira vantagem para o PS. Como é que viste estes resultados? Olha, eu digo-te uma coisa e associando já àquela coisa que fizeste destaque, porque há uma notícia no público, sem qualquer fonte em on. Isto é, só tudo fontes, aquelas fontes de alguém Sim. fala, tudo em off. E a notícia era do público, era que os socialistas estavam preocupados com a liderança do Pedro Nuno Santos. Tiveram azar, isto foi na quinta ou na sexta-feira que saiu essa notícia, uma notícia para tentar arrasar a liderança de Pedro Nuno Santos, e depois, o que é engraçado, no domingo, sai uma sondagem em que o PS está à frente do PSD. Não nos esqueçamos que o PS ganhou as eleições europeias, mérito naturalmente da sua cabeça de lista, que era a Marta Temido, mas com uma escolha arriscada de Pedro Nuno Santos, que aliás ela nem era da linha de Pedro Nuno Santos, podia ter optado por Francisco Assis, e optou por Marta Temido e teve essa vitória. E dessa sondagem chama a atenção do seguinte, é que o PSD está com 27,6, mais ou menos naquilo que teve, tinha tido 28 quando ganhou as legislativas. O PS está com 29, portanto acima do que teve nas legislativas. Mas há aqui outro fator interessante, é que todos os partidos, outros partidos pequenos, o de esquerda com 4, o LIVRE com 4, a Iniciativa Liberal sobe 3 pontos, quase sobe para 7, mas sobretudo uma coisa que toda a gente já anunciava, a morte do Chega, e o Chega passa dos 9,6 das europeias para 17,5. Voltou a Isto recuperar. significa que todas aquelas pessoas que andam a dizer que isto está esgotado, não. Eu já chamei a atenção do seguinte: o Chega, não foi culpa total, isso aí é culpa total de André Ventura, naturalmente, escolheu um candidato que era uma anedota, ponto final. E, portanto, só aquelas 3 prestações dele em debate afastou muita gente e pessoas até de direita que votaram nas legislativas no Chega, vendo ali ao lado um candidato com outra categoria, como é o João Coutinho de Figueiredo, com certeza que muitos do Chega foram votar. Muitos eleitores do Chega foram votar em João Coutinho de Figueiredo, não haja dúvidas disto, nenhumas disto. E a culpa foi da escolha do candidato, ponto. E, portanto, quando houver outro tipo de candidato, quando for André Ventura, é natural que, de facto, o Chega não fique nos 9% e possa subir, isso é óbvio. E, portanto, o que tenho a dizer é que está tudo muito baralhado, apesar de hoje sai uma nova, saiu hoje uma nova sondagem também no DN, já deves ter visto, que é exatamente Sim. pela primeira vez. Portanto, isto é importante e a todos estes pormenores, porque as sondagens dão-nos isso e, portanto, nós estamos a viver um puzzle interessante, que é pela primeira vez a popularidade de um primeiro-ministro passa à frente de Marcelo Rebelo de Sousa. E por isso, o que é curioso, que é a primeira vez que isso acontece, portanto, o PSD cai na outra sondagem face ao PS, mas ali empatados, e pelo Luís Montenegro, o que é que significa? É que, de facto, as pessoas desconheciam bastante a ação política de Luís Montenegro, e a pouco e pouco vem crescendo, com calma, com alguma simplicidade, e sobretudo depois vai ganhando a persona política, que advém da Gravitas, sobretudo, por exemplo, quando são aqueles momentos com os senhores do mundo. Portanto, tu vês em capas de jornais que saíram quase todas, Luís Montenegro a sorrir com Joe Biden, depois nas imagens com outros líderes do mundo, isso reforça a sua posição e dá-lhe outro, robustece-lhe, como é óbvio, a sua reputação. E, portanto, eu acho que a pouco e pouco pode ser interessante e é uma criação de imagem de Luís Montenegro que reforçará naturalmente o eleitorado do PSD. E de resto, Rui, tiveste, portanto, na primeira sondagem, Luís Montenegro até tinha um valor mais elevado relativamente à confiança dos portugueses inquiridos, em termos daquilo que era a confiança para o cargo de Primeiro-Ministro. Luís Montenegro tem um valor acima daquele que Uhum. foi atribuído a Pedro Nuno Santos. Exato. Vamos então, Rui, passar para os temas internacionais, depois desta. Era porque eu aqui ah, queria falar aqui com algum tempo de dois temas. Eu, se me permites, vou Vamos a começar isso. pelo tema Uhum. menos importante, que todos são importantes, mas vou começar pelo aquele em que eu vou demorar menos tempo.
Isto é, repara que Viktor Orban fez agora quase, parecia, chamava-se quase uma diplomacia paralela, por ter feito uma visita a Moscovo, a Pequim e depois à Flórida. Isto é, É foi verdade, a um Putin, périplo pouco comum. foi a Xi Jinping e depois foi a Donald Trump. Ora bem, há uma coisa que às vezes as pessoas, isto escandaliza muito o politicamente correto, mas é assim, o líder da Hungria tem a sua agenda própria, tal como todos os países pode fazer. Mas acima de tudo, neste momento ele é o presidente da União Europeia. Ou tem a, desculpa, ele tem a presidência da União Europeia, como sabem, é rotativo. E, portanto, calha agora, já nos calhou há pouco tempo a Portugal, e agora calha à Hungria. Eu confesso sinceramente, eu não gosto da figura do Viktor Orban, confesso sinceramente, acho que o regime da Hungria é duríssimo portanto, não tenho grande simpatia. Agora, eu não acho mal que um líder que exerce neste momento o cargo da presidência da União Europeia faça contactos em busca da paz e que vai exatamente. Mas toda a gente, mas rompeu com a linha e não podíamos estar ninguém com o Putin e ninguém com o. E por que não? E por que não? E por que não? E portanto, não acho rigorosamente nada de mal que Vítor Orban tenha ido a estes países, para lá do seu próprio estilo. Toda a gente sabe que está muito mais próximo de todos eles. A Hungria é um dos pontos, em termos, um dos países europeus mais ligados neste momento ao regime chinês. Toda a gente sabe que foi defensor de Putin e está ligado a Trump. Portanto, aí não houve nenhuma, em termos pessoais, não houve nenhuma cambalhota. Em termos de presidência da União Europeia, se calhar há conversas que às vezes podem parecer estranhas, mas que podem ser úteis. Portanto, vamos ver o que é que dá, mas acho que foi conversa demais contra Vítor Orban, que sinceramente, neste caso, a meu ver, não se aplica. Ora bem, vamos falar primeiro de Espanha, porque Espanha eu quero falar de 3 assuntos, vou deixar o mais simpático para o final. Uhum. Primeiro, dizer que fez 10 anos esta semana, que Pedro Sánchez chegou ao poder portanto, ninguém dava também muito por ele, contou muito com o apoio do Zapatero, mas ele aí está e também é um fenómeno de resiliência no poder. Depois, ao contrário, foi a primeira vez e a primeira vez, porque ainda também não tinha havido antes esse facto, mas que houve de facto ali que é pela cisão do Vox com as parcerias que tinha feito com as coligações com o PP em várias autonomias, e depois isso houve pela primeira vez um movimento de contestação ao líder do Vox, Santiago Abascal. Agora, como é óbvio, o PP de imediato Feijóo tentou logo dizer que estamos abertos a todos aqueles que estão descontentes, portanto semear ali algum veneno para trazer mais novos eleitores, e o Vox deixa de estar no poder. Isto é, tinha alguns acordos com vários, em Nos governos vários regionais, não é? regionais e locais, com o PP e deixa de ter. Portanto, basta ter o partido antissistema. Definitivamente não é solução em termos do que é a gestão local diária dessas populações e, portanto, passa para o lado em que se sente melhor em termos de narrativa. Por último, aliás, eu até comentei isso para o público na quinta-feira, se não estou a com um artigo online, a visita a Portugal da herdeira, a Uhum. Princesa Leonor. Ora bem, como eu disse nessa altura para a jornalista do Público, eu disse logo aquilo que me parece óbvio. O que é importante para Portugal é um bom Portugal em termos país. É sempre importante termos uma excelente relação entre os chefes de Estado, portanto, entre a monarquia espanhola e o Presidente da República, mas acima de tudo o que é importante, e neste momento ainda mais saliente, é haver um bom relacionamento entre um primeiro-ministro, um presidente do governo do PSOE, portanto de esquerda, Pedro Sánchez, e agora que já não tem cá deste lado um socialista. Tem um líder da AD, que é o Luís Montenegro, portanto de foco e de bloco político alternativo. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Significa, primeiro, deve haver sempre, como é óbvio, um bom relacionamento entre os governos, e julgo que isso está a acontecer, até porque, para lá de nós sermos um mercado, a Espanha é um mercado importantíssimo para nós, além disso, temos soluções da ferrovia em cima da mesa que também têm que envolver a Espanha, e aí tudo importante. Depois, acho que foi muito interessante esta vinda cá, porque eu até expliquei o seguinte: como todos nós sabemos, a monarquia espanhola teve no pico da sua popularidade, com um rei fortíssimo, que toda a gente gostava, que se chamava Dom Juan Carlos. Logo na altura da transição, em que ele, com outro homem notável de Espanha, que se chamava Adolfo Suárez, fizeram a transição para a democracia. Depois, posteriormente, como tu sabes, e quem nos ouve também sabe, depois veio aquela questão da caça,
da amante, dos relacionamentos e negociatas do rei, e depois caiu abruptamente a popularidade da Rainha Popularidade. Espanhola, Sim. obrigando à abdicação, que foi há 10 anos, também se celebra este ano, foi há 10 anos, e depois aparece um novo rei, Filipe VI. Por acaso tive a ocasião ainda de cumprimentar quando fui a Lisboa, lá por volta de 2003 ou 2004, e que era um tipo que se sentia logo, é um tipo muito sereno, calmíssimo, ponderado, até com algum receio, até de. Acho que o momento mais esfuziante até foi ontem, quando pegou na taça, depois da Espanha ter ganho o Campeonato Europeu de Futebol, diga-se de passagem. E, portanto, é importante para esta Princesa Leonor uma coisa que é a Espanha, neste momento, há muitos espanhóis, nomeadamente os mais jovens, que não gostam de haver uma monarquia. E, portanto, tu ires afirmando com uma jovem que vai ser a sucessora, a Princesa das Astúrias, ela a aparecer com ar simpático, bonita, a passear e a ser a primeira visita oficial a Portugal, acho que é útil. E como eu disse, não é para Portugal, é para a própria princesa, é para a própria Uhum. monarquia espanhola. Isto foi um momento importante para a monarquia espanhola. Aliás, eu que sou leitor de jornais espanhóis, portanto, tu vias no sábado, foi primeira página, aliás, também foi primeira página do Diário de Notícias em Portugal, diga-se de passagem, mas em Espanha houve um grande destaque, nomeadamente o ABC, que é o jornal mais próximo da Casa Real, o El Mundo fortíssimo. Portanto, todos deram importância a isto e, sobretudo, é isto: é tentar criar numa nova geração, para que haja uma nova confiança até da população mais jovem espanhola, ter uma nova confiança e o aumento de popularidade da monarquia. Portanto, acho que foi uma manobra bem feita, simpática e que correu bastante bem a Espanha. E nos Depois, Estados vamos aos Unidos? Os Estados Estados Unidos. Unidos têm transformado num caldeirão, não é? Aqui na Tem, véspera tem. da Eu vou convenção começar por uma coisa, quando eu ontem republicana. estava a falar, ele não leva a mal, porque ele é ouvinte aqui portanto, ele não leva a mal, não eu falava por mensagem, com o Vasco Rato, estava a dizer, epá, amanhã vou gravar amanhã e vou começar a ler, vou começar isto dos Estados Unidos por um artigo da página 18 do Público de ontem, que é para provocar. Eu acho que às vezes, já pensei nisto, ó Zé, que era ter um momento de risota, que era um momento de gozo com o que podemos ler ou ver ou qualquer coisa, sempre no programa. Mas reparem neste artigo do Público da página 18 e vejam o que é que aconteceu, portanto, nos últimos 2 dias. Vou ler, passa a ler. Joe Biden deu um show de energia e vitalidade num comício em Detroit, Michigan, na sexta-feira à noite, ressuscitando no contra-ataque contra Donald Trump, a quem acusou de estar inapto para o cargo. Depois de 2 semanas de pânico democrata, devido ao seu desempenho no debate contra Donald Trump e debaixo de intensa pressão para desistir da candidatura com cortes em donativos e quedas nas sondagens, o presidente dos Estados Unidos mostrou-se enérgico e impetuoso. Depois, sobre o candidato do Partido Democrata, o único democrata da republicana já derrotou Donald Trump, mas sempre estas enérgico, impetuoso, toda a gente sabe uma coisa. Enérgico, impetuoso, querem enganar aqui o politicamente correto. Se há coisa que o Joe Biden pode simular aquelas corridinhas a subir as escadinhas, enérgico, impetuoso, e até te faço esta pergunta. Meus amigos que me estão a ouvir, façam só este exercício que ainda nem fez, mesmo nenhum daqueles 563 especialistas em política internacional que agora apareceram em todas as televisões do país, que ninguém sabe. Eu até tenho medo de andar na rua, que às vezes tenho medo de tropeçar, bater um pé numa pedra e saltarem mais 300 especialistas internacionais à minha frente na rua. Mas uma pergunta só para vocês refletirem, que é importante às vezes fazer as perguntas para a reflexão das pessoas. Eu gosto que as pessoas reflitam. Imaginem o que aconteceu com Donald Trump tivesse acontecido com Joe Biden. Como seria? Acham que ele se levantava, punha o punho no ar, dizia fight, fight? Portanto, o tal enérgico e vital e não sei o que mais, o show de vitalidade e de energia, toda a gente sabe que isso é impossível. E, portanto, hoje está escrito o seguinte. Primeiro, como vocês sabem, sempre ouviram aqui em primeira mão, que eu sempre disse, Donald Trump for candidato presidencial, Donald Trump vai ser presidente dos Estados Unidos. Digo desde o início. E disse que se a justiça o impedisse, um candidato como o Ron DeSantis podia até ser presidente dos Estados Unidos também, até com outras características. Depois a campanha, como sabem, a campanha das primárias nos republicanos, correu bastante mal a Ron DeSantis, logo após a sua apresentação, no primeiro dia, e depois a Nikki Haley, que eu gosto muito, como sabem, eu sempre disse que era o Dream Ticket, era o Ron DeSantis com a Nikki Haley, se não fosse o Donald Trump o candidato, mas, portanto, Donald Trump, depois do show de vitalidade, é que o que está em cima da mesa não é nem esquerda nem direita, nem liberalismo, nem mais estatismo, é vitalidade, vigor. Isso. E Donald Trump tem.
e o Joe Biden não tem. E é isto que passou para a imagem. Depois, tu todos podes dizer assim, pá, o Donald Trump não lê dossiês. Pois não. O Donald Trump não conhece, não é um homem culto. Pois não. O Donald Trump não é especialista em todas na geopolítica. Pois não. Mas tem que se dizer duas coisas. Com ele nunca houve guerras. Com ele não houve guerra. Peço desculpa, mas a verdade é esta: com ele não houve guerra nenhuma. Nem no Médio Oriente, nem na Ucrânia, nem em lado nenhum. Podem dizer aquilo que é verdade. Compensou, descapitalizou, descamisou o que era a importância da NATO. Isso é verdade. E pode acontecer outra vez o mesmo depois de ele ser presidente dos Estados Unidos. Mas não houve. E depois, sobretudo, uma coisa é que os democratas não conseguiram arranjar uma solução. Estão agora à pressa. Agora, depois deste. Podem dizer que Donald Trump é destrambelhado, mas agora já não é destrambelhado. É um mártir. É muito difícil bater um mártir. E, portanto, naturalmente, agora até podia escolher, até acho que a única candidata com alguma força e com notoriedade para depois agarrar alguma coisa, já disse que não queria, que era a Michelle Obama. O resto, Uhum. qualquer outro Sim. candidato, o governador da Califórnia, o da Dakota do Norte, não, o da Dakota do Norte, perdão, é republicano, é um dos possíveis vice-presidentes de Donald Trump. Mas Gary Newsom, a Kamala Harris, não sei o quê, não tem hipótese Sente-se depois que da já, terceira. sente-se que já é tarde, não é? Já Claro, é mesmo o tarde para uma governador da eventual Califórnia, eu mudança. já disse, tu não pode, uma coisa é ser governador da Califórnia, sobretudo que é um eleitorado que habitualmente vota democrata. Outra coisa é o lado leste-oeste, portanto, o que estás a ver da parte de leste, portanto, imaginou, toda a gente, Nova York, Boston, não sei o quê, não conhecem bem o governador da Califórnia. São 50 estados. Isto não é como aqui em Portugal. Metes aqui uma campanha de notoriedade fácil e com outdoors e com programas de televisão e toda a gente passa a conhecer um bocadinho melhor um candidato. São 50 estados. E, portanto, não pode vir uma pessoa que não conhecem a nível nacional, sem notoriedade e holofotes nacionais, de repente agarrar numa campanha. A única que tinha capacidade para isso era a Michelle Obama. E, portanto, ela não quer. Portanto, julgo que é muito difícil neste momento. Mantenho aquela hipótese de, depois disto é muito difícil o Partido Democrata votar e derrotar, e sobretudo depois quando tu vês, ainda por cima, um dia antes do atentado, tinhas a Nancy Pelosi a sugerir para o Joe Biden repensar a candidatura, tinhas o George Clooney a dizer que o Joe Biden não é o de 2010 nem o de 2020, que é um dos grandes angariadores de dinheiro donativos para o Partido Democrata. Portanto, tu tens uma caldeirada, toda a gente a dizer mal, a puxar para Sim. baixo, a dizer que ele tem que sair, e a seguir aparece que cria-se um mártir nos Estados Unidos. Desculpem dizer, mas parece muito difícil ao Partido Democrata dar a volta ao que está a passar. Muito bem. Rui, passamos então para as tuas sugestões culturais desta semana. Ora bem, eu esta semana tive uma semana muito. Tive doente 2 dias, mas estive porreiro depois noutras coisas. Eu ia pondo, quem me acompanha nas redes sociais vai vendo os filmes que eu ponho, etc. Há um filme que eu sugiro, que está na plataforma Filmin, eu tenho em DVD, mas está no Filmin, para quem quiser ver, que é o Hardcore, a rapariga na Zona Quente, do Paul Schrader, do George C. Scott, que é um filme espetacular. Aliás, Paul Schrader foi o autor do argumento do Taxi Driver, e vão ver como este filme passa também por um senhor religioso, fervorosamente religioso, que vai em busca da filha que, no caminho da prostituição e da pornografia, e depois vês várias vezes ele a conduzir pelas noites, pelos cantos mais escuros, pela prostituição, como o Travis Bickle do Taxi Driver fazia. Portanto, é um filme, mas é um filme fabuloso, e este é realizado pelo Paul Schrader, que de ano para ano está a ser recuperado como um grande realizador que é. Depois, sugestões. Eu vi ontem, a seguir ao Europeu, vi o documentário da Faye Dunaway, na HBO Max. Confesso que ela é uma atriz extraordinária. O documentário é bom, podia ser bastante melhor. Depois há um documentário que eu recomendo, vai dar na RTP2 esta semana, por volta das 11 da noite, sobre a Billie Holiday. E depois de séries, queria só te fazer uma nota que há 3 séries sobre moda em 3 plataformas, que é a do New Look, que está na Apple TV, o Balenciaga, que está no Disney, e o Lagerfeld, que está no Disney. Eu vi 2 episódios do Balenciaga, achei uma porcaria. Vi um do New Look, achei uma porcaria maior. Vi os 6 do Lagerfeld, que tem o Daniel Bru como ator principal, que é o rapazinho que fez, entrou no Goodbye Lenin, que é um filme que eu adoro, e que fez de Niki Lauda e agora faz de Karl Lagerfeld. Portanto, é um ator magnífico. A série, pá, eu não gosto, não gostei, sim, vi as 6 por curiosidade, este que eram 6 episódios, que confesso sinceramente que acho que se tem que repensar muito quando fizerem guiões sobre estrelas da moda.
para ser um pouco melhor, porque nenhuma das duas primeiras que eu falei não valem nada. E a do Lagerfeld, sinceramente, não me motivou muito. Para não Livros. ficarem mal, Vou, não é? Passarela. vou falar de livros, dois que Uhum. já tinha, mas que eu não tinha falado nunca, porque eu fui buscá-lo. Um é volto a chamar a atenção, este livro da Irene Vallejo, O Futuro Recordado, da Bertrand. Tem as crónicas dela no livro, no jornal que ela escrevia. Acho que é um livro de conhecimento, de sapiência, ligado à antiguidade, misturando a antiguidade com os nossos temas, e é fabuloso. Depois um livro, por causa, como sabem, eu estou a escrever o meu segundo livro, e tive que ir rever todos os apontamentos, e que são muitos, desta obra monumental, que por acaso no outro dia vi na Feira do Livro, quando estava a correr, que é de uma editora que é a Alteia, que depois foi caindo, que é do grande Simon Sebag Montefiore, que é Stalin, a cor do Czar Vermelho. Quem puder ler este livro, são 600 páginas. Tem tudo sobre Stalin e sobre a sua corte. Isto é fabuloso. E por isso, como eu estou aqui inspirado para uma coisa que estou a escrever, fui ver todos os apontamentos, porque eu vou citar algumas vezes este livro do Stalin, por isso posso garantir. Depois, dois livros que eu ainda não acabei de ler, mas são os que estava agora a fazer. Este nunca vos mencionei, que é Dom Pedro, a história não contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos. Como imaginou o Dom Pedro, é o Dom Pedro que disse independência ou morte Uhum. e que foi imperador do Brasil, e é muito, muito interessante. O segundo, não é há um livro muito melhor sobre a história da Índia, que eu já recomendei aqui. Este é mais rápido, é a breve história da Índia, 5.000 anos de uma história colossal. É da presença do John Zubricki, e é para quem conhecer a Índia, eu tenho um grande fascínio pela Índia, portanto recomendo vivamente para quem quiser. Muito bem, Rui. Vamos fechar então com a pergunta da semana. Olha, a pergunta da semana baseia-se no seguinte: eu li uma notícia que dizia que neste momento há 69 mil licenças de motoristas de TVDE ativas em Portugal. Repito, para não haver erros, 69 mil. Táxis em Lisboa, para eu conhecia muito bem este setor, agora não acompanho tanto, mas táxis em Lisboa, para vocês terem a noção que me estão a ouvir, em Lisboa, só estou a falar de Lisboa, havia 2.500 táxis. E já na altura havia o negócio era fraco. Agora temos 69 mil, aqui são licenças, como é óbvio, em todo o país, mas como todos nós sabemos, o centro é Lisboa. Claro. Portanto, vejam, quando as pessoas às vezes se interrogam, mas porquê que há tanto trânsito? É porque há muito carro a circular, porque está em trabalho. Antigamente havia só 2.500 táxis, agora temos TV10 a torto e a direito. E, portanto, aqui o que eu digo é, e isso chama a atenção porque já apanhei, portanto, sou testemunha, acho que tem que haver algum grande controle sobre este número. Primeiro, tem que haver aqui um limite e, acima de tudo, tem que haver obrigações de quem conduz TVDs. Isto é, tem que saber, pelo menos, falar inglês. Eu já apanhei um condutor do Bangladesh que nem inglês nem português. Eu já apanhei senhores de turbante que fazem naturalmente o seu trabalho, nada a dizer. Mas quer dizer, eu passo um tempo a falar na língua deles com alguém ao telefone, isto é a loucura completa. Portanto, isto tem que haver algum cuidado em termos do controle de quem trabalha nestas plataformas. Tem havido cada vez mais problemas, como tu sabes, É tem uma sido questão de tido, até confiança, não é? Claro. uma questão de confiança. Pessoas que às vezes eu acho que até não conhecem bem aqui o código da estrada. Portanto, eu julgo que tem que haver aqui, de facto, uma grande porque no total foram 78.965 certificados de motorista TVDE, já tiraram foi 9 mil licenças. Portanto, vejam quantas pessoas têm essa possibilidade e que isto de facto é importante para a mobilidade de muita gente, naturalmente, para a minha também, portanto, estou Claro. aqui com toda a naturalidade, mas a verdade é que em 2018, para as pessoas terem noção, só havia 282 certificados emitidos. Passámos de 2018, de 282 para 78.965, 78.965, da qual sobram 69 mil. Isto é um salto muito grande e também tem implicações, naturalmente, na vida das pessoas e no trânsito das cidades. Muito bem. Está fechada, está concluída a viagem pela atualidade política desta semana. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Luís Gomes. A música está a cargo de Casper e está fechado o manual desta semana.